No último vídeo, eu pedi para vocês analisarem essa charge. Vocês fizeram isso? O que vocês pensaram a respeito da fala de cada um desses personagens? Eu trouxe essa charge para vocês perceberem algumas questões que estão por trás da nossa linguagem, tá? Que está por trás da nossa língua, né? Quando o cara pergunta assim: qual a opinião de vocês sobre a escassez de alimentos no resto do mundo? Ele imagina que todo mundo está entendendo a sua pergunta, tá? No entanto, todas essas pessoas assim souberam, conseguiram perceber exatamente o que estava atrapalhando a compreensão delas nessa fala, nesse questionamento. Então, o indivíduo aí que está representando a África, ele está perguntando, ele quer saber o que é alimentos, por quê? Veja como ele está sendo representado, né? Como uma pessoa extremamente magra, né? Demonstrando aí como possivelmente que está passando fome, necessidade, pobreza. Então, para ele, assim, ele conhece, talvez, digamos assim, alimento, né? Talvez a palavra alimentos dê aquela ideia de abundância, né? Então, é algo que isso ele não conhece, tá? Por outro lado, o europeu, ele já não vai conhecer o oposto, o contrário, né? Ele não sabe, né, segundo a charge, o que é escassez, quer dizer, como ele não sente falta de nada, ele tem tudo aquilo que ele precisa, então ele não sabe o que é escassez. Já o indivíduo aí que representa os americanos não sabe o que é o resto do mundo, né? E isso porque, assim, não só pelo fato de que nessa charge está fazendo aquela crítica de que eles não estão nem aí para as outras pessoas, mas é porque os americanos são a própria história deles, eles são preocupados em estudar somente sobre sua própria história, né? Eles não têm tanta essa preocupação de conhecer o resto do mundo, a não ser que seja justamente assim para explorar, né? E já no caso aí do indivíduo que representa a Arábia, ele não sabe o que é a opinião, por quê? Não é que isso realmente de fato vai acontecer com todos os árabes, tá, pessoal? Aí é uma brincadeira, é uma charge, né? Então, na charge, ao mesmo tempo que ela faz uma crítica, né, tem aí um tom de humor, e aí ele está querendo dizer o quê? Em países aí, árabes ou de cultura muçulmana, é comum as pessoas não terem liberdade de expressão, tá? Então, se elas não têm liberdade de expressão, né, então ela não sabe o que é opinião, né? Ela não sabe expressar a opinião ou a sua própria opinião, pelo fato de que ela imagina assim que só existe, digamos assim, a verdade, pronto e acabou. As pessoas não podem cada uma expressar uma opinião individual, né, sobre as coisas, supostamente, né, como a charge está querendo representar, tá? E a partir dessa charge, então, fica mais fácil de a gente entender o que um outro filósofo, tá, contribui para a nossa reflexão sobre o que é o ser humano. Tá? Que filósofo é esse? Eu estou falando de um filósofo que nós também já vimos lá no comecinho do ano, o filósofo chamado Wittgenstein. O Wittgenstein, uma vez ele falou o seguinte: o limite da minha linguagem, tá, não só daquilo que eu falo, mas aquilo que eu escrevo, até daquilo que eu penso, né? É o limite do meu mundo. E de certa forma a gente até poderia inverter a sentença que ainda é a mesma ideia, tá? O limite do meu mundo é o limite da minha linguagem. Então, voltando lá nessa charge, ó, cada um desses indivíduos está limitado, né? A sua linguagem está limitada à sua realidade, à realidade do seu mundo, tá? Então, no caso aqui, o indivíduo que é representado aqui como um indivíduo da África, né? Ele está sendo representado como alguém aí magro, passando fome, necessidade. Não que todos os africanos estejam nessa situação, tá? Só tomem cuidado para não pensar assim que todo africano, né, vai estar nessa situação triste, deplorável, mas lá, né, muita gente está nessa situação de necessidade, de pobreza. Então, devido a essa realidade, né, da onde ele vive, então isso limita a sua própria linguagem. Isso vai acontecer com todo mundo, acontece com a gente também. Você quer aumentar assim o seu repertório, né, a sua linguagem, até o seu pensamento, então você tem que
né, dilatar aí também esse seu mundo. Você tem que sair desse seu mundinho, você tem que conhecer outras pessoas, né? Você tem que, se não é possível você viajar fisicamente para outros lugares, procure conhecer pessoas de outros lugares, esteja assim atento àquilo que acontece em outros lugares do mundo, tente aprender com outras culturas. À medida que você vai fazendo isso, a sua linguagem também vai aumentando, tá certo? Então, o limite de um acaba sendo o limite de outro também. Eu só gostaria de lembrar vocês que o Wittgenstein é esse filósofo aí, ó. Lembram que lá no comecinho do ano eu trouxe aí algumas fotos para vocês de alguns filósofos, né? Então, esse é o Wittgenstein. Foi ele que disse que o limite da minha linguagem é o limite do meu mundo. Para encerrar, eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência de ter assistido a todos os vídeos até o final, tá certo? É, gostaria de só retomar um pouco aquilo que a gente conversou lá no começo, né, sobre a diferença entre filosofia espontânea e a filosofia do especialista. Eu acredito que a filosofia ela tem sim uma necessidade de que a gente tem que se preocupar um pouco mais com as nossas palavras, né? Não é qualquer coisa que a gente faz que pode ser considerada filosofia, mas eu também acredito que filosofia não pode ser uma coisa que fica lá na escola, que fica lá na universidade, que fica encerrada dentro dos livros, tá? Eu acredito que a filosofia é algo que tem que servir para a nossa vida, a gente tem que trazer para a nossa vida. É claro que vocês vão poder aproveitar e muito das coisas que vocês estão aprendendo nas aulas de filosofia, por exemplo, na hora de fazer uma redação, né? Quando você estiver fazendo um Enem, um vestibular, se você conseguir se lembrar das coisas que nós vimos, as ideias sobre alguns filósofos, você colocar isso na sua redação, com certeza você vai ter alguns pontinhos a mais lá. A pessoa que estiver corrigindo vai levar isso em consideração na hora que estiver corrigindo a sua redação, tá certo? Então, a filosofia ela vai servir para você de uma forma mais imediata ao final desse ano, quando você estiver fazendo aí essas provas, mas espero que também ela ajude vocês para o resto da vida, em diversas situações da vida, né, de forma semelhante como acontece comigo. Então, pessoal, eu aguardo vocês no segundo bimestre e fiquem em casa.